Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você no momento que eu ouvi essa mensagem. Mas estava meditando aqui na palavra de Deus e a imagem, que a palavra de Deus traz para nós muitas das vezes do vaso quebrado é uma imagem que traz para nós seres humanos, uma comparação de nós em muitos momentos da nossa vida nos sentirmos quebrados, frágeis e incapazes de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. E meditando aqui, no livro de Jeremias, no capítulo 18, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o profeta, ele recebeu aquela orientação do Senhor e o Senhor falou com ele: olha, que você possa descer à casa do oleiro e lá você vai ver a obra das minhas mãos. E nós temos aqui também outro capítulo, outros versículos, que nos falam sobre essa imagem do vaso. E aqui em Romanos, capítulo 9, no versículo 21 ao 23, também diz: olha, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E nós lemos também, podemos ler também essa imagem, essa comparação do vaso, aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, a palavra de Deus também vai nos dizer, e diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram, alimentam contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então nós vemos aqui alguns versículos onde a palavra de Deus traz para nós essa imagem do vaso quebrado,
do vaso de honra, do vaso para desonra, e ele fala que em uma casa não há somente vasos para honra, mas também há vasos para desonra. Mas ele também nos deixa um conselho, uma orientação de que se alguém, se nós a nós mesmos nos purificarmos destas coisas, que o capítulo 2 aqui, ele continua dizendo das paixões da mocidade. Se nós procurarmos buscar na nossa vida a justiça, a fé, o amor, a paz com pessoas que de coração puro elas estão invocando ao Senhor, se nós nos purificarmos de questões insensatas, de questões tolas que só produzem contenda, então a palavra de Deus ela deixa para nós este conselho que, se nós fizermos isso, procurarmos estas coisas e a nós mesmos nos purificarmos, não queremos purificar o outro vaso, ainda que nós somos, como um corpo usado para abençoar uns aos outros, mas aqui está falando que se alguém a si mesmo se prontificar a se purificar destas coisas, ele será como um vaso santificado, um vaso para honra, um vaso que estará preparado para toda boa obra. E a certeza que hoje nós temos, igual eu falei no início, que muitas das vezes, este vaso ele traz para nós, estas passagens mostra para nós a nossa limitação, mostra para nós o nosso sentimento de que muitas das vezes estamos assim quebrados, trincados, ainda que estejamos nas mãos do oleiro. Mas eu quero finalizar aqui com um versículo lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele deixa essa orientação e a oração que ele fazia para aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam ali em Filipos procurando servir a Deus. Ele fala, olha, eu estou plenamente certo, eu tenho certeza de que aquele que começou boa obra em vocês, ele há de completar até o dia de Jesus Cristo. Ele há de completar até a sua vinda. Ele há de completar até o final da minha e da sua vida. Então, se hoje, nesse dia, nesta manhã, eu e você, estamos vivendo desta forma, nos sentindo com este sentimento de estarmos sendo como um vaso quebrado, que eu e você venhamos ter essa confiança, que eu e você venhamos ter essa certeza de que se estivermos nas mãos do Senhor, Ele mesmo disse para Jeremias, eu poderei fazer da mesma forma que fiz com este barro, que fiz com este vaso que quebrou nas minhas mãos, eu posso sim fazer dele um vaso novo. Eu posso sim fazer dele segundo a minha vontade. Então essa deve ser a minha e a sua esperança nesse dia. Essa deve ser a minha e a sua esperança, a nossa confiança no que o Senhor disse em sua palavra, que Ele sim pode fazer de nós um vaso para honra, um vaso para boa utilidade, que Ele ainda pode continuar aperfeiçoando em nossas vidas aquilo que Ele começou, aquilo que o Senhor começou em nós ao longo da nossa vida, se nós permanecermos nele, permanecermos na sua palavra, se nós permanecermos conectados com Ele, com a sua igreja, nós podemos ter a certeza de que nós poderemos dar frutos. Nós podemos ter a certeza de que Ele irá nos podar para que nós venhamos dar mais frutos ao longo da nossa vida, mas nós precisamos permanecer nele. Então, a palavra de Deus nos fala sobre isso, Sobre esse vaso quebrado, sobre esse vaso de ira, esse vaso de misericórdia. Fala também desse vaso de honra e de desonra, mas nós temos que ter esta convicção de que até a volta do Senhor nós podemos nos apresentar como um vaso honroso,
na sua presença. Deus pode nos quebrar com planos de nos reconstruir e nos construir com perfeição de acordo à vontade dele. Então, Deus pode nos quebrar com planos de nos reconstruir e de nos construir com perfeição de acordo à vontade dele. E o meu desejo, o meu sentimento, o meu pensamento nessa manhã, que eu anotei aqui, é que eu prefiro ser um vaso quebrado do que ser um vaso rejeitado. Eu prefiro que Deus, na minha vida, ele continue me quebrando, ele continue trabalhando na minha vida, me podando, me modelando, do que ele me pegar e me jogar fora, do que ele me pegar e me jogar no lixo, do que ele me pegar e dizer, você não tem mais jeito, você não tem mais como eu fazer nada na sua vida. E a minha confiança, e eu espero que seja a sua confiança também, é que enquanto Deus ele estiver trabalhando na minha e na sua vida, ainda há esperança. Enquanto Deus ele ainda estiver trabalhando na minha e na sua vida, ainda há esperança. Enquanto eu e você ainda nos propusermos a buscar ao Senhor, mesmo que quebrados, mesmo que trincados, mesmo que para muitos já sejamos rejeitados, sejamos inúteis, já não tenhamos mais utilidade para o Senhor, mas eu quero deixar aqui esta mensagem para mim, para você e para todos aqueles que neste momento da sua vida se sinta quebrado, se sinta rejeitado, se sinta trincado, mas que eu e você possamos ter essa certeza e que, assim como Davi disse no Salmo 37, ele falou, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. E depois ele continua dizendo, aquieta-te diante do Senhor e espera nele. Aquieta-te diante do Senhor e espera nele. Então, este é o meu convite para mim, para você nesse dia, nesse dia aqui, onde comemoramos, né, o Dia do Trabalhador, mas há um que nunca dorme, há um que nunca deixa de estar trabalhando na minha e na sua vida, e eu creio que nesse dia, se nós permitirmos a nós mesmos nos colocar diante da sua presença, nós podemos ter a certeza de que ele é fiel para cumprir a sua palavra, ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse, o seu desejo, que eu e você sejamos, até o fim da nossa vida, vaso para a honra, vaso para boa utilidade na presença do Senhor. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a minha, a sua vida, a minha, a sua casa, e que nós possamos continuar com nossos olhos olhando para o Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da obra de salvação na minha e na sua vida. E que nós possamos continuar nesse dia olhando fixamente para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua alma, em nome do Senhor.